8 horas e 5 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, 8 e 5. Seguimos com o Folha no Ar ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você acompanha este programa também em podcast daqui a pouco. Todas as plataformas tocadoras aí de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, todos eles. E você também pode ouvir a Folha FM pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM, no aplicativo da Folha, enfim, em todos os canais. São 8 horas e 5 minutos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, e também de Radimed Diagnósticos por Imagem. Campos tem tempo chuvoso agora, neste momento. Aqui na área central, alguns pontos, inclusive, chove, outros aqui com parcialmente coberto, não, bem coberto, não parcialmente. Mas pela imagem aí que você confere, Ponte da Lapa, isso aí é do aplicativo Senzanet, né? Uhum. Tempo bem nublado, você pode ver que aqui na região, por ali, Parque Aurora, aquela região ali, tá chovendo. Aqui mais, pode olhar aí. Aurora. E isso aqui é aonde, meu filho? Você quer brigar com o meu GPS? Isso aqui é Lapa, meu amigo. Aqui, meu filho. Ó, aqui é Lapa. Aqui, né. Aqui que é Parque Prazer, tá aqui, ó. Aqui se tem duas coisas que eu sou bom, GPS e matemática. GPS e matemática, eu sou bom nisso. Quebra um galho. 8 e 7, então. Mas chuva pouca também. Hoje a previsão é de máximo 9, 10 milímetros. 25 graus agora aqui no centro da cidade, com o nosso glorioso. Os caras chegou cedo aqui, nós estamos conversando desde cedo sobre o seu passado aí. Mas segura, tá coçando. Não, isso é meio complicado. Everton Luna, flamenguista, que viu o Flamengo ontem vencer o Cruzeiro por 2-0. Parece que o Flamengo jogou melhor, né? Jogou bem. Jogou melhor. Ah lá, a empolgação. Casinha fechada ontem, não tomou gol pelo segundo jogo seguido, né? Jogo perfeito. Jogou bem. Matheus também é flamenguista? Com toda certeza, graças a Deus. O pai dele tem uma camisa do Flamengo da década de 70. Uma relíquia. Ele não deixa nem a gente olhar a camisa. Não, tem que mostrar, poxa, pelo menos. Ele deixa lá guardadinho. Ele tem aquela camisa guardada aí, Matheus? Tem guardada. Fazer aqueles quadros com vidro, né? Mas ele usa. Ele usa. Muito bom. E original, né, da década de 70. Daquela antigona. Não, que beleza. Já teve algumas propostas por ela. Não é modelo retrô, não, né? É original. Mesmo. Engraçado, eu tenho a impressão que antes os uniformes eram mais bonitos. Hoje até melhorou, tem um material muito mais respirável, leve, né? A bola impressionante, né? Que a gente jogou bola na década de 80, 70, a bicha era um chumbo. Né? Se molhasse... Rapaz, eu joguei bola com aquela bola topper, molhou, esquece. Era goleiro, como é que pega aquela praga? Não pega, aquilo bate no chão, amigo, esquece. E essa hoje também não tá fácil, não. Essa corre mais, inclusive, é mais leve e tal. Só que se você der um toquinho nela, você consegue desviar ela completamente. A bola top, molhada, batesse na sua mão, e se sobrasse mão, tava bom. Bom, nós voltamos e estamos conversando com o Matheus Henriques, que é empresário e presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmicas de Campos. Eu peço a você, Everton, para abrir esse bloco e assim, é muito pertinente falar isso, porque às vezes a gente vai lá e vem cá, porque a pauta é viva, mas essa coisa da indústria cerâmica que a gente está abordando aqui, um pouco do raio-x de como está o setor hoje, da onde veio e sobretudo para onde vai, que é o que a gente tenta, e deve ser o exercício diário de vocês e o que a gente tenta saber aqui hoje, né? Né? O setor, ele é um setor histórico da cidade, ele é um setor importante da cidade, e eu acho que para o bem da cidade esse setor tem que estar sempre fortalecido, sempre para poder dar frutos por mais tempo, né? Então, assim, Matheus, quais são, assim, que você observa, os passos que vocês precisam dar nos próximos anos para poder manter essa árvore viva, essa árvore que já deu tantos frutos e tem ainda muitos frutos para dar, né?
Com certeza. Nós precisamos estar sempre olhando para o nosso produto. Nós temos que oferecer um produto de qualidade, um produto resistente, um produto que atenda às normas, um produto que atenda a necessidade também do cliente. Esse é o nosso foco. Falando um pouquinho da questão das indústrias, a gente sempre vem buscando um fortalecimento, um cooperativismo entre as empresas. A gente tenta vender junto, a gente tenta comprar junto também para poder ter melhores preços. Então, eu entendo e tento fazer isso lá no sindicato, que essa questão do setor está se fortalecendo, de criar um grupo, uma coesão no grupo, para que a gente possa estar mais fortalecido, que a gente possa ter mais representatividade. Isso é o que eu sempre busco lá no sindicato. A criação de uma... Fugiu a palavra. Criação de um comitê, não um comitê, de uma associação, de uma empresa que junte todos, uma cooperativa. Está no raio de visão assim, do sindicato, de ter uma cooperativa para que compre produtos, matérias-primas juntos e possam vender juntos também. Posso só dar um detalhezinho? Isso começou muito em Campos, da rede de supermercado, e me lembro com o pastor Ronaldo, lá da rede Giro de supermercado. Ainda tem hoje e tal, mas ele criou isso e virou esses supermercados de bairros. Você diz isso, então? Seria isso? Criar uma cooperativa. Comprava assim, tipo, porque aí você passa a ter 113 cerâmicas. Pô, já pensou? Você chegar para fazer um pedido a uma empresa, um fornecedor lá de lenha. Ó, vamos comprar aí 1 milhão de caminhões por mês. Como é que vocês fazem o preço aí pra gente? Nós já tivemos aqui, que foi a Rede Campo Cerâmica. Era uma associação com 17 empresas, chegou a 17 empresas e a gente fez muito isso. Ela deu super certo, começou, salvo engano, em 2006, encerrou as atividades por volta de 2022, 2023. Mas ela deu super certo nessa questão de comprarmos juntos, de fortalecimento, de pensar num grupo, pensar numa cooperativa. Com o passar do tempo ela se desgastou um pouco, ficou pelo caminho, mas existe sempre esse anseio do ceramista em criar uma cooperativa para vendermos os nossos produtos por lá, principalmente a venda por lá. Lógico que a gente precisa de uma uniformidade que é extremamente difícil, é muito difícil trazer uma uniformidade de produto, sendo que são 113 empresas, teríamos que ter a mesma matéria-prima, o mesmo tipo de forno, o mesmo cuidado, a mesma qualidade final para entregarmos o mesmo produto para todo cliente. A gente sabe que existe uma variação, pode depender da jazida que você extrai o produto, pode depender da queima, a quantidade de graus que você vai atingir naquele forno, então varia muito. Isso é algo que a gente precisa trabalhar muito para poder chegar nesse ponto de uma cooperativa, principalmente pensando na venda do produto. É algo difícil, mas não impossível. Mas a gente trabalha sempre pensando nessa questão de criar uma cooperativa. Sem contar que eu devo ter as ideias, eu vou contando. Sem contar que Campos tem um dificultador grande com relação à cultura de cooperativa. A gente, por algum motivo que eu não sei explicar, não consegue manter as cooperativas. Vou lembrar da Cooperleite, posso lembrar de outras, mas a Cooperleite, que foi uma das maiores cooperativas do Brasil, que a gente tem lá no Sul. Você compra óleo aí, Coamo, tem várias cooperativas lá. Essa tem uma que produz frios, embutidos. Tem várias, né? Frangos também. Ixi, tem um caminhão de cooperativas, né? Isso me parece que meio cultural, não sei se é um costume da gente aqui não cooperar, não. Porque cooperar é o quê? Ajudar o próximo e ser ajudado, e ser cooperado. Então, sei lá, a gente meio que quer furar o olho do próximo. Nessa questão de furar o olho, como você falou, acho que a gente está avançando bastante. Nós temos reuniões mensais lá no sindicato e existe essa ideia de ajudar, do setor se ajudar, de um ajudar o outro no que está precisando. Então, nisso nós somos muito fortes. Até chegar ao ponto de ter um produto uniforme e vendermos juntos, aí já é um processo um pouco
longo, mas a gente pode chegar lá. E como você enxerga o papel do sindicato, você como presidente, nesse caminho para o futuro? Como que vocês observam esse trajeto que vocês têm que percorrer para manter o setor saudável, né? O setor operante e forte, né? na região? Então, Everton, nós temos que, para manter o setor forte, foi o que eu falei, a gente tem que ter um produto bom, a gente tem que estar unido, a gente tem que pensar sempre no produto e no cliente, entendeu? Se a gente fugir disso daí, a gente se perde no caminho. Então, tendo um produto de qualidade, pensando em atender cada vez melhor o cliente, a gente vai conseguir ter futuro no nosso produto, nosso setor. Lembrando que nós estamos falando de um produto milenar. Então, o tijolo por si só ele se vende, entendeu? Ele vem de anos e anos e anos, vão mudando um pouco as formas, mas é algo que está aí no mercado, é um produto mais que provado e aprovado por todos. Todo mundo sabe que o produto cerâmico, de cerâmica vermelha, ele tem uma qualidade muito boa. Então, eu penso assim, acho que a gente tem que estar sempre ligado à qualidade do produto. Vou voltar com aquele tema da cerâmica branca, que são os pisos, né? Que são essa coisa também de telha, a gente pode falar sobre isso. Mas assim, são alternativas que a gente que é leigo tem que perguntar a você que, né, é do ramo. Mas tem várias mensagens aqui. O Luciano, por exemplo, Gustavo Crespo Potência, lá da Baixada, tá mandando um bom dia. Luciano Alves. Abraço, amigo Gustavo. Gustavo é a figura, né? O piso hoje é da China. Eu não sei se vem piso da China. Tem muita coisa hoje que é alternativa até a piso. Umas massas, uns acrílicos, o cara coloca no banheiro, por exemplo, fica uma coisa linda. São os novos entrantes que nós falamos aqui mais cedo, né? Então, isso vem e chega no mercado e vai pegando um pouco do mercado que nós atendíamos, né? A gente tem que entender e ver como que a gente faz para sobreviver, né? Esse é o problema. No YouTube, a Natail Manhães, Natail é genro do nosso saudoso e querido Paulo Marques. Forte abraço, amigo. Conhece a Natail? Conheço. Eu também conheço todo mundo lá, né? Daqui a pouco você vem vereador. Abre o olho aí, Nildo. Nildo Cardoso está lá na cooperativa. Porque Nildo, na verdade, deixou para os filhos hoje, exatamente, né? Tá mais só contando o dinheiro, aquela coisa do lucro, né? Mas os filhos participam lá, o Leandro. Sim, José Leandro, Rafael e Rodrigo, grandes amigos que eu tenho também. Perfeito, bom. Bom, aqui o Everton e meu caro Matheus, na Baixada Campista, o setor cerâmico é fenômeno de economia. Como empresário e prestador de serviço, vejo que quando as cerâmicas produzem, a economia gira. Quando param, o impacto chega rápido na Baixada. É imediato, né? Isso aí foi a Natail. Nós conversamos com toda a cadeia, né? Donos de açougue, donos de padaria, pequenos mini mercados, e eles falam exatamente o que a Natail acabou de falar. Quando existe uma parada de produção, quando existe a sazonalidade, o entorno da cerâmica ele é impactado, diretamente impactado. Tem outras mensagens aqui, Everton, se você me permite, rapidamente. Gustavo Crespo está dizendo aqui, excelente gestão à frente do sindicato, um jovem agregador no setor e gestor. O Gustavo falou de você. Gustavo é um associado nosso, Gustavo da Cerâmica São Sebastião, é um grande amigo e um forte abraço para ele. Legal. E tem uma pergunta que eu acho interessante a gente trazer aqui, o Renato Carvalho de Oliveira, está sempre participando com a gente aqui, obrigado, Renato. Bom dia a todos. Matheus, qual a maior dificuldade que a cerâmica campista enfrenta? Logística, tecnologia, qualidade e preço dos concorrentes, etc. E são várias vertentes, né? A gente tem a questão logística, porque nós estamos dos grandes centros de Vitória e do Rio de Janeiro, nós estamos aí aproximadamente 270 quilômetros. Então, a questão logística é algo que nos impacta bastante e hoje traz uma preocupação muito grande diante dessa guerra que nós estamos tendo lá no
No Oriente Médio, os preços dos combustíveis estão em escalada e isso é preocupante para a gente, que traz um custo para os nossos produtos chegarem aos nossos consumidores. É algo que está nos preocupando bastante. A questão da mão de obra hoje é algo que eu vejo como o que mais se destaca. Existe uma dificuldade de mão de obra muito grande. Existe uma dificuldade de mão de obra. Porque o pessoal não quer trabalhar, não? Então, Nogueira, eu vejo que existem até pessoas para trabalhar, mas existe, no meu ponto de vista, um assistencialismo exacerbado, que faz com que as pessoas não queiram trabalhar. Entendeu? E em algumas vezes as pessoas até querem trabalhar, mas querem fazer bico. Elas não querem compromisso. Elas querem ir lá, faz um bico ali e... Exatamente, perde benefícios. Então isso traz dificuldade pro nosso setor, e traz perca de produtividade. Então é algo que a gente fica bem preocupado. Onde é que isso vai parar? Entendeu? Então é algo que nos deixa preocupado. Aí vamos falar um pouquinho da matéria-prima, né? Porque esse tijolo ele não vem, não cai do céu, ele vem debaixo da terra, e ele vem a custo muito alto, tanto de documentação, tanto de transporte, quanto de pessoas preparadas para fazer essa retirada, né, do material. Hoje as jazidas, assim, elas já abastecem esse mercado há muitos anos. Você observa assim que tem mais jazida para quantos anos assim para as cerâmicas? Everton, não sei se te precisar um quantitativo de anos, o quanto ainda temos para poder explorar, porque as jazidas, como você bem conhece o setor, elas estão próximas das indústrias, né? Hoje elas estão começando a ficar um pouco mais distantes. Antigamente você pegava ali num raio de 5 km da sua fábrica. Hoje tem empresas que trabalham a 20 km, 25 km, 15 km, vai variar bastante, entendeu? Então o custo da argila é algo muito importante. O custo para se legalizar uma jazida é algo ainda mais importante. Infelizmente, a demora em se conseguir uma licença é algo ainda mais impactante, porque na área de jazida nós temos que legalizar através do INEA. A área de indústria não. Indústria hoje no município nós legalizamos através do município, o que ajudou muito ao INEA e ao empresariado. É um processo muito mais rápido para poder se ter uma licença para a operação da indústria. Mas na jazida você tem um processo que ainda é muito moroso. Eu entendo que existem muitos processos, existe areia aqui no município, existe pedra em Pádua, que tudo está centralizado no INEA, na regional aqui, na Superintendência de Campos. Só que a gente precisava de um pouco mais de celeridade nesse processo. Isso pode se arrastar por anos, dependendo do que você estiver fazendo. E existe um outro fator que eu vejo que aí já é algo um pouco, pensando mais na esfera federal. Nós hoje temos o número de pequenas áreas, ele só aumenta. Áreas com metragens bem reduzidas. E o custo para se legalizar, independente de ser 5 mil metros de uma jazida ou 60 mil metros, ele é muito parecido. Isso é algo que me preocupa bastante, porque você acaba trazendo uma possível ilegalidade na extração, porque o custo se eleva demais. Tem como resolver isso em âmbito municipal? Não. Isso é em âmbito federal, mas é algo muito maior. São muitos caminhos que tem que traçar, né? DNPM, INEA, IBAMA, DRM. Então, sim, é um processo longo, cansativo e de alto custo. De alto custo, exatamente. O custo é muito grande. Envolve muita coisa. Você tem que dar entrada na prefeitura, apesar de ser extração, você tem que dar entrada na prefeitura, a prefeitura tem que te aprovar e você vai todo o trâmite. Hoje não mais, hoje é a ANM e não mais DNPM, então você tem que dar entrada na ANM, você tem que requerer aquela área primeiro, fazer um estudo para poder chegar no INEA, ter as vistorias e para lá na frente você ter sua licença. Então isso é algo custoso e demorado. É algo que nos preocupa bastante.
Matheus, e assim, esse custo, vocês conseguem passar esses custos para o cliente final, ou esses custos, como que tá a realidade entre custo e preço final? Hoje o preço que está atende ao setor? Então, se formos voltar no tempo, voltarmos lá no início dos anos 2000, antes até um pouquinho, nos anos 90, o preço do tijolo 9,19 ele era praticado quase pelo preço do salário mínimo. Um milheiro de tijolo custava praticamente um salário mínimo. Esse mesmo produto hoje, ele está a cerca aí de 35%, 40% do salário mínimo. Então, com o passar dos anos, houve uma defasagem muito grande no preço do produto. Isso é algo ruim para o nosso setor, porque você perde a capacidade de investimento, de modernização e tudo mais. A gente tenta fazer com que esse preço melhore? Tentamos, mas existem vários fatores que influenciam diretamente nessa questão do valor do produto final. 35% de 1.620 vai dar lá em torno de R$600. Exatamente, mais ou menos o que eu falei mais cedo para poder que chegar é o que está aqui, Exatamente. Então você perde aí, quer dizer, 2/3 estaria hoje 1 milhão de tijolo, 1.500, 1.600. Aproximadamente. No entanto, está a 600, 700, 500, depende depende muito do negociado, exatamente, Exatamente. Cara, e assim, dentre todas essas dificuldades que você apresenta aqui, mão de obra, eu vejo que todos os setores sofrem. Eu fico imaginando o cara ter uma padaria em Campos, em qualquer lugar no mundo, mas aqui em Campos uma padaria não é brincadeira, é complicado. Porque se o cara, meu pai já teve a padaria, isso sempre foi um problema. Antigamente o forno era lenha, agora não, agora tudo é elétrico, agora fica mais fácil, e né? cerâmica é igual uma padaria, né? Mas é exatamente isso, é exatamente. Aliás, quantos graus tem um forno daquele para assar o... Majoritariamente nossas empresas elas têm forno Hoffman. Eles vão ali a cerca de 750 graus. Ai, que beleza. Eu tenho um monte de pergunta para fazer, mas vamos lá, deixa eu tentar adiantar aqui para não atrapalhar. Você falou sobre a logística, falou sobre, e a gente quer entrar na Estado de Ceramista, essa polêmica que ficou aí, essa briga entre dois poderes que, por fim, causou prejuízo para vocês, para o Porto do Açu, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de entrar na Estrada de Ceramista, deixa eu falar aqui algumas coisas. A regularização ambiental, a gente imagina que seja isso mesmo que você falou, daí para pior, e eu sei que você está encurtando, mas tem uma outra questão que eu gostaria muito de falar, por exemplo, o que houve de errado com o gás natural, que era para ser a salvação do setor, não só ecologicamente correto, que aí pararia de usar, mesmo que seja eucalipto, renovável, aquela coisa toda, mas pararia de usar uma árvore para usar o gás natural, que é desperdiçado, muitas das vezes aqui é jogado fora. Para quem não sabe, aquela chamazinha de gás ali na Cabiúnas é gás queimando para não explodir a tubulação. Então, assim, é jogado fora, faz parte do processo, e a gente aqui não consegue usar, por exemplo, no nosso parque cerâmico. E por que a gente aqui não pode, então, agregar valores aos nossos produtos? Talvez como telha, o próprio piso, porque que aí a telha ainda é a cerâmica vermelha, né? Sim. Mas aí pode ir para a cerâmica branca, que são os pisos. O que você... Antigamente tinha um lajotão, aquele piso vermelho tão bonito, parar de fazer aquilo enfim. Não, nós temos ainda. Você tem ainda lá? Nós temos, não na minha fábrica, mas existem. Aqui nós temos a Arte Cerâmica Sardinha, que também é nosso associado lá, que é o Rodolfo, que é um entusiasta do setor. Ele produz vários produtos ali, mais na área de acabamento. Então ele tem produto rústico, ele tem piso rústico muito bonito. Vale a pena conferir. Legal, que a gente consegue aqui na cidade ter esse tipo de produto muito bem feito. Aquilo não sai de moda nunca, não sou arquiteto, mas... Me diz então, primeiro sobre o gás e segundo sobre essa alternativa à produção de tijolo. Então vamos lá, sobre o gás ficou muito caro. Ele é extremamente inviável.
ele traz uma qualidade melhor para o nosso produto, isso é inegável, mas com esses custos que nós temos, como utilizar o gás? Não tem como. Infelizmente, acho que a última empresa que utilizou gás já tem mais de 8, 10 anos que utilizou o gás e não mais utilizou. Isso é uma pena. O gás é nosso, lembra? Eu lembro quando eu era bem novo e tinha um adesivozinho, tinha uma torrezinha, botava. O gás é nosso. João Peixoto, deputado estadual, fez uma força imensa para... Exatamente. E infelizmente lá atrás, muito lá atrás, várias empresas utilizaram e todos eles que utilizaram lá atrás falam hoje, era algo fantástico, o nosso produto era perfeito, trazia uma uniformidade muito boa para o produto. Infelizmente... O problema era quando a fatura chegava, né, no outro mês, né? Exatamente. Diz que era um custo, eu não lembro, né, mas assim, de ouvir falar, diz que quando a fatura chegava era coisa irreal. O custo do gás era muito, muito, muito alto. Mas pegando esse gancho um pouquinho, Guilherme, é importante eu trazer essa informação, porque nós no setor cerâmico, nós somos solucionadores de vários problemas para vários setores. Por exemplo, hoje a gente utiliza madeira que vem oriundo daqui da região, a gente utiliza madeira que vem do sul da Bahia, do norte do Espírito Santo, e são resíduos. O que seria um problema para eles, nós somos uma solução. Assim como... Aquelas consideradas mais finas. Mais finas. Hoje também tem um material que a gente utiliza que é chamado de casqueiro, que são as sobras das serrarias, principalmente aqui da região serrana do Espírito Santo, da região aqui já fronteira com divisa com Minas Gerais, região de Fervedura. Você fala pó de serra? Não, pó de serra não, é um casqueiro. É uma sobra das toras que fazem ripas, pallets e qualquer tipo de produto. Isso era um problema gigantesco para eles, era um resíduo problemático e aí nós acabamos sendo uma solução. Então, existia muito lá no passado aquela questão de desmatamento, que a cerâmica desmata para poder produzir. Não, totalmente ao contrário. Nós somos a solução para um resíduo de outras indústrias e nós damos a solução. Desmatamento de eucalipto. O eucalipto é uma produção controlada, então não é, né, desmatamento. Pode ter havido algum desmatamento, sim, muito no passado, mas hoje em dia, se isso acontece, é algo mínimo que eu não tenho conhecimento, entendeu? Mas não só essa questão de resíduos na queima do produto, mas também na produção do produto. Existem estudos feitos pela UENF com vários tipos de produtos que podem ser incorporados à massa, à argila, para produzir o tijolo. Nós já incorporamos resíduo da Copapa, que é um resíduo de papel, que era incorporado à massa do produto e era produzido. Nós podemos incorporar vários. Tem coque da siderurgia, que também pode ser. Nós aqui utilizamos muito pouco, mas na região de Itaboraí eles utilizam bastante. Então, nós somos um setor que pode solucionar vários problemas. Me fez lembrar, eu sou fã da academia. Campos tem um dos maiores parques, né, universitários do Brasil também, e falta muito diálogo com vários setores, né? Você faz aí uma ponte interessante para a gente falar sobre isso. Sim. Né? Academia, você busca a academia, a UENF, UF, e teve inclusive, quem lançou foi ele mesmo, eu acho que foi Sérgio Cabral ainda, o CVC, que é o Centro de Vocação Cerâmica de Campos, ali no João Barcelos Martins. Ele ainda era governador, isso lá para 2007, 2008, e por aí. Não quer dizer, não tem tanto tempo assim, mas parece que não foi adiante. Não decolou, de fato, não decolou. Eu acho, por um detalhe, se nós tivéssemos aquele CVC na Baixada Campista, ele teria decolado. Só que ele ficou aqui. Eu lembro que eu fiz um curso de metrologia lá, eu mesmo fui lá e outras pessoas mais, mas nós formamos muito poucos técnicos de cerâmica ali, foram pouquíssimos técnicos que foram formados. Infelizmente a procura foi mínima e ele, com o tempo, ele ficou pelo caminho. Mas existem, eu falei do Rodolfo Gama, ele tem uma proximidade muito grande com as universidades, então é algo extremamente importante para a gente, né? Eu só queria que você me falasse sobre essa questão das telhas. Você falou que já existe um lá, né, que é
Você citou o nome da cerâmica até? Na arte cerâmica faz sobre piso rústico. Piso rústico. E a gente não produz aqui. Falta o quê? Matéria-prima, falta apoio. O que falta para a gente produzir? Por exemplo, esses pisos aí, né, que tem hoje importantes e que são comercializados assim, em larga escala, e também as telhas, que aí estaria dentro do nosso, ou não? Não, as telhas, nós temos 2 empresas que produzem telha aqui em Campos hoje ainda. Já foi um número maior, mas hoje nós temos 2 empresas que estão aqui. E quando eu converso com os proprietários dessas 2 empresas, eles relatam muito a questão da concorrência das telhas que vêm de Santa Catarina, principalmente para cá. Em todo o Brasil, na verdade, Santa Catarina atende todo o Brasil com preços extremamente competitivos, o que faz com que eles fiquem pelo caminho. Em consequência, também tem a questão da nossa argila. A nossa argila, ela dá, a gente consegue fazer assim a telha de cerâmica vermelha, mas não tanto quanto eles lá devido à argila que nós temos aqui. A nossa argila ela tem uma característica de alta absorção de água. Então você tem que fazer um produto muito refinado, fazer uma mistura muito certa, ter uma queima muito boa para você ter uma telha que atenda às normas. Entendeu? Então é algo que, no meu ponto de vista, acaba atrapalhando um pouco. Mas o principal é a questão da concorrência. A concorrência que vem de Santa Catarina com telhas excelentes e com preço extremamente competitivo. Então, é algo que na questão da telha nós temos um quantitativo muito baixo de empresas fazendo. No piso, o piso da cerâmica branca, nós não temos argila aqui em Campos para fazer cerâmica branca. Aqui em Campos nós não temos para poder fazer esse tipo de produto. Então, por isso, nossa vocação está voltada mais à cerâmica vermelha. Está em torno de R$ 1.290 a R$ 1.900 essa telha colonial. Aí passa até o salário mínimo que você falou que está ali. Sim. Mas é aquilo, é questão de qualidade da matéria-prima. E tem um custo de produção também. O custo de produção da telha também é bem mais alto. Santa Catarina tem um tipo de... Eu sou, além de jornalista, né, eu sou engenheiro ambiental, né? Então, também é. Então eu conheço um pouco e também conheço muito porque meu pai ele é um fascinado por barro, né? Então, Santa Catarina tem... Grande Lula. É, o pai dele? É, gente. Como o Nildo diz, um Lula bom. Ah, tá. Santa Catarina ele tem uma argila muito diferente, né? Que é uma argila quase uma pedra. Então ela não tem tanta questão da absorção de água como tem a nossa, que é uma argila de beira de rio, de corpos hídricos, né? Porque a Baixada ela é praticamente um manancial de água. Ela recebe água da Lagoa Feia, ela recebe água do Rio Paraíba, então tudo por anos, né? Aquilo foi sedimentando, então tem muita ação da água. Mas, Matheus, comentando um pouco sobre a questão do que você estava falando, né? Que aqui a nossa vocação é para cerâmica vermelha e como você assim, observa que os outros como que está a disputa pelo mercado com os outros polos aqui do estado? Nós temos o polo de Itaboraí, com cerca de aproximadamente 30 empresas, e nós temos um polo no sul fluminense, que está ali mais em Três Rios, Vassouras, que são 7 empresas. Existe a concorrência? Existe. No sul fluminense, você tem algumas empresas que estão localizadas lá, principalmente 2 empresas, que têm a maior tecnologia do país. Tem cerâmicas ali, mas elas estão mais voltadas até para construção, para fabricação de blocos estruturais. Foi o que eu falei, que a gente não tem muito essa vocação para estrutural. Eles estão mais voltados para lá. Para vedação, a gente já compete mais com a região de Itaboraí. A gente entende que é uma competição saudável, a gente tem conversa, a gente consegue ter reuniões, discutir o mercado com todos esses polos. A gente tem o presidente do sindicato de Itaboraí, que é o Robson. Nós temos o presidente do sindicato lá do Sul Fluminense, que é o Henrique Noro, também um grande amigo, todos 2 grandes amigos. Então a gente consegue ter essa conversa, interlocução muito boa com eles para tentar tá fortalecendo sempre o setor. E
Nogueira tinha falado sobre esse assunto, né? Acho que é importante a gente tocar, que é a questão da estrada ceramista. O quanto a paralisação da estrada atrapalhou o setor em Campos? Posso fazer uma proposta? Com toda certeza. Um intervalo de 1 minuto e meio, só para você responder essa questão? Perfeito. Então tá bom. É o tempo de tomar outro cafezinho. São 8 horas e 40 minutos. Já a gente volta, é bem rápido esse, né, intervalo, conversando com o Matheus Henriques, que é empresário e presidente do Sindicato da Indústria de Cerâmicas de Campos, aqui na Folha FM. No Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem.